Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versos de 1 a 10, nos diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos na parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, mas eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, nós temos caminhado pela segunda carta do apóstolo Paulo, e na última pregação nós vimos a respeito de várias razões pelas quais nós não devemos desanimar, mas termos as nossas forças, o nosso vigor renovado a cada dia no Senhor, o nosso Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, nos versos anteriores do capítulo de número 4, para nós tem eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E como a graça de Deus aperfeiçoava-se na fraqueza de Paulo, conforme o seu corpo ia se consumindo pelo tempo, pelas dificuldades e lutas, por amor ao Senhor, para pregar o Evangelho, ele não desanimava de maneira nenhuma, porque mais de Cristo era visto na sua vida, mais capacitado pelo Senhor para se tornar instrumento de bênção na vida dos irmãos, ele também se tornava. E nós vemos que cada luta, cada dificuldade que ele passava, ele sabia que isso iria produzir eterno peso de glória sobre a sua vida. E nós, de semelhante forma, também precisamos nos apegar naquilo que nós não somos capazes de ver, mas através da palavra de Deus, nós podemos contemplar pela fé, para que não venhamos também desanimar e termos a nossa força, o nosso vigor renovado dia após dia. E agora no capítulo de número 5, nós vemos uma continuidade, porque ali nós vemos o quanto o apóstolo Paulo havia sofrido para poder pregar o Evangelho, o como ele estava sendo transformado pelo Senhor a cada dia, o quanto ele tinha perspectiva do futuro para com o Senhor, na glória dos céus. Mas agora ele muda um pouco o tom daquilo que ele está falando. E agora ele vai para o ponto final, que nós muitas vezes temos dificuldade de pensar. O seu corpo estava sendo desgastado, as lutas eram constantes, e ele contemplava então o fim, a própria morte aqui na terra. E é interessante que quando nós pensamos a respeito da morte, aqueles que são ateus
não vem nenhuma esperança na morte. Talvez uma esperança de um alívio temporário, porque da mesma forma que uma árvore, morre, um animal morre, também a perspectiva daquele que não consegue contemplar mais a eternidade, é como se todas as coisas fossem desfeitas no momento da morte. Mas nós entendemos que a própria Escritura nos mostra que no próprio coração humano, mesmo daqueles que não têm uma fé completamente elaborada, tem um sentimento e tem o pensamento sobre a eternidade. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 11, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então aqui é colocado o quê? A eternidade no coração do homem. Todos os homens nascem com uma expectativa, com uma visão de que não é na morte que todas as coisas acabam, mas que há uma eternidade, há algo além de tudo isso que nós estamos presenciando deste momento, e que a morte não é o ponto final, mas não se consegue discernir bem o que será que vem depois, como será depois, e muitas teorias e muitas religiões são criadas tentando então colocar aí uma explicação para o que virá depois da morte. E nós, como temos a palavra de Deus como a verdade para nós sabemos que há uma continuidade depois da nossa morte física. No próprio versículo 8 aqui, Paulo diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Porque aquele que está na fé, aquele que creu em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele tem uma expectativa da eternidade, na glória dos céus, com o Senhor para todo sempre. E o que nós esperamos em Cristo Jesus é a alegria indizível de estar na presença de Deus, com a ausência da morte, a ausência do pecado, a ausência do mal, a ausência da injustiça, para todo o sempre. E por isso a expectativa do apóstolo Paulo, em meio às lutas e dificuldades, ela não diminuía e ele não ficava diante das circunstâncias apavorado. Porque pregar a palavra do Senhor em meio à perseguição, em meio à luta, em meio a todas as dificuldades que nós falamos, a ponto de ele ser apedrejado, ele estava a cada momento enfrentando a própria morte. Mas isso não fazia com que ele diminuísse o ritmo. Isso não fazia com que ele parasse no meio do caminho, ou ele tomasse então mais cuidado. Não vou pregar tanto, eu vou mais devagar, porque eu posso morrer. Mas a minha expectativa, Paulo diz, é estar com o Senhor. Quando nós vemos em Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 23, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa, do que qualquer desejo, do que qualquer sonho, do que qualquer plano que nós temos a realizar, ou algo que nós podemos desfrutar nesta vida. O anseio de Paulo era estar com o Senhor.
porque é muito melhor. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós temos dificuldade de até mesmo falar sobre a morte. Parece que a morte para nós é como aqueles que não têm esperança nesse mundo sem Deus, que ou esperam um fim, ou esperam uma punição eterna na sua própria mente, no seu coração. Mas quando nós refletimos no que nos aguarda, quando estaremos com o Senhor para todo sempre, o nosso desejo maior é que chegue o dia da nossa partida para estarmos com o Senhor, o nosso Deus. Porque esse é o maior desejo do cristão. Ele quer estar com o Senhor. Quando Paulo fala sobre a ressurreição em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos de 51 a 54, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É a alegria eterna de estar com o Senhor, é não mais estar com um corpo que é sujeito a enfermidades, que é sujeito a dores, que é sujeito ao envelhecimento, que é sujeito à morte. A palavra do Senhor diz que nós seremos revestidos de um novo corpo, um corpo glorificado, no qual agora não terá mais fim, será eterno. E por isso a morte não terá mais a palavra final, mas agora ela será tragada pela vitória em Cristo Jesus. É este momento que nós ansiamos. E Paulo teve que falar muito sobre a ressurreição dos mortos para os coríntios, porque na época estava vigente uma ideia muito complicada, que dizia o seguinte: tudo que é corporal, material, é algo ruim, é algo pecaminoso, é algo terrível. Apenas as coisas espirituais, coisas que não têm ligação com a matéria, que não têm ligação com o corpo, são coisas boas. Então muitos chegavam em dois extremos: ou eu fazia coisas com o meu corpo, chegava a ponto de passar fome, necessidades e dificuldades para aniquilar os desejos do meu corpo e ser mais espiritual. Ou eu me entregava a todos os prazeres do mundo para destruir esse corpo através do prazer e ser libertado o meu espírito e ser algo completamente diferente do corpo no qual nós vivenciamos. Havia uma distinção: se é espiritual é bom, se tem alguma ligação com o corpo é algo ruim. E Paulo teve que mostrar o seguinte: meus irmãos, não é dessa forma que nós devemos pensar. Nós não seremos espíritos ambulantes, sem corpo, vivendo na eternidade. Como muitos pensam, né? Assistem muitos filmes, veem espíritos, veem pessoas sem corpos se comunicando e tudo mais. Não é esta a realidade que as Escrituras nos mostram. A realidade é que nós viveremos com o Senhor com um outro corpo. Com o corpo glorificado, com o corpo que não é mais sujeita às dificuldades, a perecer, a poder ser desfeito, como o que nós temos hoje, que a cada dia vai se desfazendo, vai tendo dificuldades, vai se decompondo, até chegar o dia em que nós pereceremos.
neste mundo. Então Paulo diz, não tem uma expectativa de que será uma coisa espiritual sem corpo. Você terá corpo para todo sempre. Porque o Senhor tem a maneira de ter um corpo no qual não tem mais acesso o mal, o pecado e a morte. E por isso o corpo em si não é mal, porque nós teremos para todos sempre. E o nosso próprio Senhor Jesus também tem para todos sempre. Filipenses capítulo de número 3, versos de 20 a 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós teremos um novo corpo, nós seremos revestidos de eternidade, não mais um ponto final como a morte, não mais sujeito às enfermidades deste mundo, não mais sujeito à decomposição, mas um corpo que irá durar para sempre. E por isso Paulo diz no versículo de número 1, nós sabemos, nós temos a certeza de que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Tabernáculo aqui está ligado à palavra tenda. E quando você arma barraca em algum lugar aí para você acampar, você fazer alguma coisa, às vezes no retiro, as pessoas levam a barraca. A barraca nunca é um lugar para se viver permanentemente. É um lugar onde você leva, você arma e ela tem toda a forma de você depois poder embrulhar novamente, carregá-la e montar em outro lugar. Então é algo que é o quê? Um local de morada temporário. E quando Paulo ele fala, olha só, olhe para as suas próprias vidas. Nós sabemos que este corpo que nós temos, ele é temporário. Ele é como uma tenda. E Paulo era mestre em falar sobre isso, porque ele era um homem que fazia tendas para se sustentar. Então ele faz essa comparação. Nós temos uma habitação temporária e nós precisamos pensar sobre isso. Que aquilo que nós temos hoje vai se corromper. Não no sentido de se tornar mal, mas de estar se desfazendo, de estar acabando. Cada dia neste mundo é um dia a menos nas nossas vidas. Mas o anseio de Paulo, ele diz, olha só, nós temos essa tenda que é temporária, mas o que está nos aguardando é um edifício. É algo que é permanente, é algo que é duradouro. Nós seremos revestidos da nossa habitação celestial. Nós teremos um corpo para viver para todo o sempre. E neste momento que nós vivemos, se nós pensarmos sobre a vida, nós podemos de certo ponto ficarmos até mesmo desesperados. Porque cada aniversário que você faz, apesar de nós comemorarmos e nos alegrarmos, é um ano a menos que você tem. É um ano a menos que nós temos. E quanto mais eles vão se multiplicando, menos anos de vida neste mundo nós temos. E Paulo, contemplando, conforme ele pregava o evangelho, ele sentia já as dificuldades dos anos se passando, das dificuldades que se amontoavam umas sobre outras,
do corpo limitado que ele tinha, a ponto de Romanos capítulo de número 7, verso de número 24, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque vai acabar. E como eu tenho uma expectativa depois que isso tudo acabar, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu encontrarei um fim. Você vai encontrar um fim. Todos nós chegaremos no ponto final desta vida. E ele continua no verso 3: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E aqui que ele fala dessa questão que havia muito naquela época. Nós não queremos perder o corpo e virar um espírito, ficar viajando por aí como um espírito sem corpo. Nós não ansiamos por sermos despidos e ficarmos sem corpo para sempre. Virar um Gasparzinho por aí, né? De maneira nenhuma. O que nós ansiamos é que aquilo que nós temos seja revestido de imortalidade, para termos para sempre, e não mais ser desfeito, e não mais encontrar a morte. E verso de número 5: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós temos a garantia de que nós seremos revestidos pela imortalidade, porque o Senhor nos deu do seu Espírito. Ele está em nós, Ele é o selo, Ele é a garantia de que isso há de acontecer. E enquanto estamos nesse corpo, nós não conseguimos experimentar a presença, o poder, o amor, a graça de Deus de maneira plena. Por isso que ele diz: enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ainda não estamos na plenitude da glória de Deus sobre as nossas vidas, mas ainda o contemplamos pela fé, não pelo que nós vemos. Mas o nosso desejo é qual? Verso de número 8. O desejo maior é deixar esse corpo e habitar com o Senhor. O desejo de um cristão genuíno é que espera o momento em que eu vou me desfazer deste corpo para ser revestido da imortalidade e estar com o Senhor para todo o sempre. Não ter essa expectativa é ter uma subvida cristã. Não é aguardar a verdadeira promessa de Deus. E muitas vezes nós estamos tão apegados neste mundo, nós não queremos largar de maneira nenhuma, que nós preferimos ficar aqui do que estar com o Senhor. Faça essa pergunta a você mesmo. O que você prefere verdadeiramente? É permanecer aqui neste mundo ou estar com o Senhor? E muitas vezes a resposta que você vai ouvir, se você for sincero consigo mesmo, não aquela resposta, né, que eu falo só por falar, mas quando eu reflito mesmo, é: Senhor, espera um pouco. Senhor, espera um pouco. Por quê? Porque estamos tão apegados a este mundo, que nós não ansiamos pela glória dos céus.
Nós queremos, parece que mais do mundo, menos da glória dos céus. Mas a expectativa que deve ser desenvolvida em nossos corações, conforme nós meditamos e pensamos sobre o Senhor, o nosso Deus, de quem Ele é, do que Ele está nos preparando, que nunca penetrou no coração humano, na mente humana, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quanto mais eu meditar, quanto eu mais pensar sobre isso, mais eu vou desejar chegar o meu momento, onde eu estarei com o Senhor para todo sempre. Paulo, ele só tinha algo que segurava ele neste mundo. Que era o quê? O Senhor ainda tem algo que Ele precisa terminar na minha vida, porque se não tivesse eu queria estar com o Senhor. É até o ponto de que a obra dele termine, para que eu possa estar com ele. Porque eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu prefiro, ele diz. Eu prefiro, porque eu sei que lá, tudo que eu mais anseio na minha alma, será realizado para sempre. Não que nós devemos buscar a morte. Alguém pode pensar, então eu vou me matar porque daí eu vou para o céu rapidinho, né? Não é essa a questão. Você se matar, você está cometendo um pecado terrível. Mas o seu anseio deve ser, quando, Senhor, estarei contigo? Quando terminará a obra que o Senhor tem a realizar através da minha vida, para que eu possa estar com o Senhor? Porque, Senhor, eu sei que é muito melhor estar contigo. O pecado, nunca mais pecarei contra o Senhor, nunca mais falharei com o Senhor, nunca mais precisarei pedir perdão para o Senhor, por macular a glória do Senhor com as minhas faltas e os meus pecados. Nunca mais terei angústia, nunca mais terei sofrimento, nunca mais contemplarei a injustiça, na impotência de conseguir fazer algo para conseguir acabar com a injustiça. Vendo o mal se alastrando por todos os lados. O desejo é, até quando, Senhor? Quando irei e me verei com o Senhor para todo sempre? E ele diz, verso 9, e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Agora aqui vem a questão que nos dá um senso de temor e tremor diante de Deus. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui mostra então a nossa responsabilidade diante de Deus, da forma no qual nós estamos vivendo neste presente momento. Nós todos, não são alguns, mas todos estarão diante do julgamento que o próprio Filho de Deus irá conduzir, avaliando as nossas obras, sejam elas boas ou más. Aí você fala assim, mas como assim, pastor? Não é assim que eu aprendi, né? Porque eu olho em Romanos 5, versículos de 8 a 9, que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A salvação nos garante não sermos julgados, aparentemente aqui. Porque vamos ser salvos da ira de Deus. Romanos capítulo de número 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a palavra diz: todos nós devemos comparecer diante do tribunal. Não apenas os incrédulos, mas todos nós que também fazemos parte do povo de Deus. E o nosso juiz será Jesus. E o julgamento é de Deus em relação a cada um de nós. Em João 5,27 diz que Deus deu-lhe autoridade para julgar. Então, Deus Pai e Deus Filho são um no seu julgamento para com todos nós. Nós seremos julgados. Nós seremos julgados por Jesus Cristo, né? E o nosso julgamento será depois que nós morrermos. Hebreus 9,27 diz: é designado que os homens morram uma vez e depois disso vem o julgamento. Mas quando nós formos ressuscitados e estivermos com o Senhor, nós seremos julgados pelo Senhor. E a palavra diz que nós seremos julgados de acordo com as nossas ações nesta vida. Porque as nossas ações vão ser vistas como boas ou más. A sua vida vai ser pesada diante de Cristo Jesus como juiz. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um seja recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que fez, seja bem ou seja mal. E não é somente nesse momento que é falado sobre isso. Em Mateus, capítulo de número 16, verso 27, diz: o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada pessoa de acordo com as suas ações. Em Apocalipse 22, versículo 12, diz: eis que venho logo, e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo o que fez. Então, em outras palavras, nós podemos dizer: a maneira no qual você vive neste mundo tem uma grande importância no fim dos tempos. Tem uma grande importância no fim dos tempos. Porque as ações que nós tomamos ao longo da nossa história vão ser evidências no tribunal de Cristo. As nossas ações vão ser evidências no tribunal de Cristo. O objetivo desse julgamento é fazer o que no final? Declarar quem está perdido e quem está salvo, de acordo com as obras que foram feitas no seu corpo. O objetivo é declarar a medida da sua recompensa na era por vir, de acordo com as suas obras praticadas. Então, esse julgamento vai definir se você vai ser condenado para todo sempre, ou se você estará com o Senhor para todo sempre, recebendo recompensas eternas. Mas muitas vezes isso é difícil de nós entendermos. Por quê? Porque quando nós olhamos para Efésios, capítulo de número 2, versos de 8 e 9, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por obras.
A salvação é pela fé somente, como nós declaramos há muito tempo, desde a Reforma, restaurando esses princípios basilares da fé. A salvação é pela fé somente. As nossas obras não são capazes de fazer com que Deus nos traga a salvação. Porque isso contradiria toda a questão da graça. Porque se eu faço e eu recebo algo de Deus, isso seria o quê? Como que comprar a salvação através das obras. Mas isso não acontece. A palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. A graça nos dá um dom gratuito que é recebido pela fé no Senhor. E não é conquistado por obras. Mas como então nós podemos dizer que o julgamento dos crentes não será apenas uma declaração pública da medida da nossa recompensa no reino de Deus de acordo com as nossas ações, mas também uma declaração da nossa salvação de acordo com as nossas ações? É algo que nós precisamos pensar. Porque às vezes eu falo assim, não, pela fé em Cristo Jesus eu sou salvo. Eu não preciso de obras para ser salvo. Isso está correto, está certo. Mas o que as obras fazem depois que eu sou salvo? Elas são evidências públicas de que eu realmente tenho a fé verdadeira em Cristo Jesus. Por isso que elas serão evidências no tribunal de Cristo. As nossas obras serão evidências da nossa salvação no tribunal de Cristo. Porque se você é salvo, você precisa produzir obras de quem foi verdadeiramente salvo. Não adianta você falar, eu tenho fé em Jesus Cristo e vive uma vida de completa rebeldia contra Deus. Isso não vai colar. É preciso que a nossa fé, publicamente professada, seja acompanhada de uma transformação de vida, qual que as nossas obras demonstrem que somos agora filhos de Deus e estamos sendo transformados pelo Senhor. Elas não são a base da nossa salvação, mas elas são evidência da nossa salvação. Elas não são um fundamento, mas uma demonstração de que fomos verdadeiramente salvos. De acordo com a palavra de Deus, nós vemos isso dito várias vezes. Em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 8, diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Efésios capítulo de número 6, versos de 6 a 8, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Os irmãos se lembram da parábola dos talentos? O que o Senhor diz, como é comparado então ao reino de Deus? Mateus 25, de 14 em diante diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5.
Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. E então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabia que não ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que se tem lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui alguns ganham recompensa, e o outro ganha a eternidade no inferno, de acordo com o julgamento do Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos capítulo de número 2, versos de 5 a 10, diz o seguinte: Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, de acordo com o que nós fizermos, irá demonstrar de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Se através do que eu tenho vivido, a minha vida expressa mais semelhança com a carne pecaminosa, com a rebeldia para com o Senhor, com o anseio pelas coisas deste mundo ao invés do próprio Deus, isso mostra que eu não sou salvo. Mas se a cada dia eu me vejo sendo transformado de glória em glória, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, eu tenho mais anseio pelo Senhor, eu desejo mais a presença de Deus, eu quero mais estar com o Senhor para todo sempre, isso vai mostrando que eu tenho nova vida em Cristo. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu falar, eu creio em Jesus, e as minhas atitudes, as minhas palavras, não vão nessa direção. É lógico que não é uma perfeição absoluta, não quer dizer que você vai ser plenamente como Cristo ainda nesta vida, mas é que você está sendo direcionado, você vai falhar, mas o seu anseio é buscar ser a cada dia mais como o Senhor, e isso ser expresso na sua vida a cada dia mais. Você não é o mesmo de ontem, você está sendo transformado.
Por quê? Em Gálatas, capítulo de número 5, versos 19 a 21, percebam isso. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o que vai ser avaliado? O que eu estou vivendo. Que eu estou vivendo. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está falando o quê? Ele não está falando assim, se você fez uma proclamação pública, você já está liberado de todas as coisas. Ele está falando, se você vive desta maneira, você vai ser condenado. Porque a sua fé deve expressar aquilo que você crê em atitudes e em palavras. Tiago 2,26 resume esta verdade. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Achei interessante o nosso irmão Daniel falando, aqui na hora do louvor, que não adianta apenas eu vir no culto, eu fazer determinadas coisas, se a minha vida não dá continuidade a isso. Se o evangelho não tem produzido vida em mim, se não tem transformado a minha maneira de agir. Porque se não transforma, a minha fé é morta e eu serei condenado. Não se engane, se a sua vida não está sendo transformada, você será condenado. Porque a sua fé é morta, sua fé não foi inspirada pelo Espírito, Jesus Cristo não é o seu Salvador e você não tem vida eterna. E você continua nas mesmas práticas de antes e não muda. O que te espera é o julgamento que vai te lançar nas trevas para todo sempre. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando a fé é real, quando a fé é verdadeira, dom de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela não é morta. Ela muda a sua vida, ela transforma o seu caráter, ela transforma as suas palavras, ela transforma os seus sonhos, os seus desejos e as suas vontades, para que você seja mais parecido com Cristo Jesus. E é por isso que Jesus pode dizer sem contradição que as ações desta vida serão o critério público para julgamento na sua ressurreição dos mortos. Porque as nossas obras são a evidência da realidade da nossa fé. É a fé em Cristo que salva, mas esta fé produz obras segundo Jesus Cristo, e não mais segundo a carne, segundo o velho homem.
mas a cada dia se molda a semelhança de Jesus Cristo. Por isso que nós possamos verdadeiramente compreender esta verdade. Quando nós olhamos para Salomão, em 1 Reis, capítulo de número 3, versos de 16 a 27, tem uma história muito interessante, que ela fala um pouco daquilo que nós temos que demonstrar diante de Deus, que mostra que realmente somos filhos de Deus. Os irmãos devem conhecer bem já essa história, que vem provar a sabedoria de Salomão, que diz o seguinte: então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois de meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me ao meu filho do meu lado e o deitou em seus braços. E ao seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. E então disse o rei: esta diz: este que vive é o meu filho, o teu filho é morto. E a outra diz: não, morto é o teu filho, e o meu filho que é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me a espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. E então a mulher cujo o filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. E então respondeu o rei: dá primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Então o que saiu de dentro de cada uma delas expressava quem era a verdadeira mãe do menino. A mãe do menino verdadeiramente disse: não, pode ficar com a outra, porque eu não quero que o meu filho seja morto, mesmo que não esteja comigo. Porque o amor de mãe estava sendo demonstrado. Agora a outra, que ela sabia que o filho dela havia morrido: não, pode matar, o filho pode cortar no meio, porque não tem problema nenhum, vai ficar cada um com metade. Porque não era o filho dela. Então, de tal forma, Salomão, ele coloca essa questão de cortar o filho ao meio para saber o que estava no coração de cada uma das mães. E é através da atitude de cada uma delas é que ele percebe quem é verdadeiramente a mãe da criança. E é dessa mesma forma que nós também seremos julgados. Aquele que é de Deus, ele vai andar nos passos de Jesus Cristo. Aquele que tem a verdadeira fé vai ser conformado a cada dia à imagem e semelhança de Cristo, menos das atitudes e pensamentos e sonhos e desejos do velho homem, e mais os sonhos, os planos, tudo que está relacionado ao Senhor estará na sua vida. E aquele que creu, simplesmente falou, ele vai continuar o mesmo estilo de vida. E no final ele vai ser julgado. E a vida dele não vai ter fruto. Não vai ter mudança. E por isso nós podemos enxergar a nova vida em nós mesmos e no nosso irmão. Pelo fato de que a verdadeira fé, ela vai mudar as nossas vidas. A fé sem obras, ela é morta.
Por isso que nós venhamos a buscar a graça de Deus, para que a nossa fé não seja apenas um decoreba do que foi passado para nós proclamarmos diante dos outros, mas que seja poder e vida de Deus fluindo em nós, a ponto de transformar a nossa mente, o nosso coração, e se transformar em atitudes que serão vistas pelo Senhor e proclamadas: esse verdadeiramente foi salvo por mim, eu o conheço, ele é meu. Veja o que ele tem feito ao longo da sua história, porque ele é uma nova criatura. E que seja também você encontrado entre esses, que está buscando uma transformação e vivendo dia a dia para a glória de Deus. Para que o seu anseio seja: eu quero estar com o meu Senhor, eu quero ser revestido de uma nova vida, uma vida eterna, no qual terei um corpo eterno e viverei na alegria do Senhor para todos sempre.